No vídeo de hoje daremos continuidade à nossa playlist de introdução a critérios de falha. Então na aula passada a gente introduziu esses conceitos, vimos o critério de von Mises. Na aula de hoje vamos estar falando sobre o critério de Tresca. Então a gente vai estar passando todos esses conceitos, vamos estar falando também sobre superfície de escoamento, a gente vai estar comparando com o critério de Tresca, com o critério de von Mises, visto na aula passada. Também vamos falar sobre o fator de segurança. Legal? Então vamos fazer uma breve revisão sobre o que a gente viu no vídeo passado dessa playlist. Que eu recomendo bastante você que está vindo para essa aula, primeiramente ver o vídeo, né, que vai estar introduzindo a playlist. Então a gente falou sobre o que pode ser considerado a falha do material, a gente deu alguns exemplos de falhas, a gente falou sobre o que é um carregamento estático, classificação dos materiais em dúcteis e frágeis, critérios de falhas em carregamentos estáticos, que é o objetivo dessa playlist, legal? E focamos no critério de von Mises, beleza? Então nessa aula a gente vai estar falando sobre o critério de Tresca e também comparando, que é o mais importante, os dois critérios. Então vamos lá. Então esse slide aqui foi da aula passada, então sabemos aí que tem os critérios para os materiais dúcteis, que o principal é o critério de von Mises e o de Tresca, né? E com base nesses critérios, o critério é de escoamento, né? E para materiais frágeis, o critério é de fratura, né? Nessa aula, vamos estar focando aí no critério de Tresca, né? Comparando com o critério de von Mises. Então, o critério de falha de Tresca. Ele é baseado na teoria de Henri Tresca, né? Também conhecida como teoria de máxima tensão de cisalhamento. Então ele é um critério utilizado aí para materiais dúcteis, assim como von Mises, né? E, por exemplo, o aço e o alumínio. E segundo esse critério, o escoamento ele vai ocorrer, né, quando a tensão de cisalhamento máximo do componente que a gente estiver analisando, né, ele for igual ao valor da tensão de cisalhamento no momento de escoamento em um teste de tensão uniaxial, um teste de tensão uniaxial. Então, vamos estar explicando melhor essa frase aqui. Então, vamos supor que a gente está analisando esse pedal, né, que a gente até conversou a haste do pedal, né, que a gente até fez na aula passada, né, e estamos analisando pelo critério de Tresca. Então, a gente vai analisar, a gente vai ver as tensões de cisalhamento máximo que vai estar ocorrendo no componente, e para a gente saber se vai estar falhando por esse critério, né, vai estar escoando, né, a gente compara com algumas propriedades do material que é realizado aqui num teste uniaxial, né, em um corpo de prova. Então, se a tensão máxima atuando, por exemplo, nesse componente, ele for maior ou igual à tensão no momento, tensão de cisalhamento, no momento do escoamento nesse corpo de prova, o material ele vai ocorrer o escoamento e vai começar a plastificar, né? Ou seja, ocorrer deformações aí que são permanentes, né? A plastificação. A tensão máxima de cisalhamento que acabamos de falar, ela pode ser encontrada plotando os círculos de Moro usando as tensões principais, né? Então, o objetivo é a gente conseguir aí fazer esse critério, né, utilizar esse critério utilizando as tensões principais, assim como a gente falou no critério de von Mises. Então aqui está o ciclo de Mohr, bastante visto aí nos cursos de resistência dos materiais, né, nos cursos de engenharia, legal? Por um estado triplo de tensão, né? Então temos aqui as tensões principais, σ1, que é a tensão principal máxima, σ2, que é a tensão intermediária, e σ3, que é a tensão mínima, né? E com isso, né, a partir desse ciclo de Mohr, a gente consegue fazer uma correlação entre a tensão máxima de cisalhamento com as tensões principais que vai estar ocorrendo, né, em uma determinada região, em um determinado ponto do componente que a gente vai estar utilizando, né? Então a gente consegue saber que a tensão máxima de cisalhamento, né,
ele vai ser o raio desse círculo maior aqui, né? Vai ser o raio desse círculo maior, né? No caso, daqui até aqui, né? E para a gente achar esse valor da tensão máxima de cisalhamento, é só a gente fazer σ1 menos σ3, né? Dividido por 2. Né? Então, esse aqui vai dar o diâmetro, dividido por 2 vai dar tensão máxima de cisalhamento. Então, a gente consegue matematicamente agora correlacionar a tensão máxima de cisalhamento, né? Que vai estar ocorrendo na região do nosso componente, em função das tensões principais. Beleza? O que acontece se a gente estiver trabalhando, então, em vez de um estado triplo de tensão, a gente estiver trabalhando aí no ensaio de tração, né, em um teste uniaxial, né? Então, a gente está aqui com o corpo de prova, que está sendo tracionado, vai estar analisando o elemento aqui, né? E ele vai estar aqui com as tensões normais, vão ser iguais às tensões de escoamento, né? Então, para essa condição, né, como que a gente determina aí a tensão máxima de cisalhamento para esse corpo de prova, né? Então a gente sabe, né, esse teste uniaxial, que a tensão principal máxima ela vai ser igual à tensão de escoamento, né? E a tensão intermediária, a tensão mínima, vai ser igual a zero. Então, se a gente analisar a tensão máxima de cisalhamento nesse corpo de prova que está submetido a uma tensão normal, que é igual ao de escoamento, né? Ou seja, no momento que ele vai estar ocorrendo aí o escoamento, a gente consegue chegar que a tensão máxima ela vai ser σ1 menos o σ3, que é igual a zero, dividido por 2. Então, vai dar isso aqui. Legal? Então, a gente conseguiu agora determinar a tensão máxima de cisalhamento no corpo de prova, né? Então, a gente conseguiu saber aí uma propriedade aí do material, né? E a gente consegue comparar com a tensão máxima atuante no componente que a gente vai estar estudando. Então, a fórmula que acabamos de falar, né, no ensaio de tração, e aqui por um caso genérico, né, que vai estar envolvendo um estado triplo de tensão. Então, igualando, né, a gente vai estar assumindo que a tensão máxima de cisalhamento, né, em um determinado ponto, em determinada região do nosso componente, ele vai ser igual à tensão máxima de escoamento. Então, esse vai ser o ponto em que o material vai estar falhando e vai estar escoando, realizando o escoamento, né? Então, a gente iguala, né, tira esse 2 com esse 2, cancela, cancela, e chegamos a essa relação, né, que vai ocorrer a falha do material, né, que pelo critério de Tresca, a falha do material é o escoamento do material, né? Então a gente conseguiu relacionar a falha, né, o critério de Tresca, que é baseado na tensão de cisalhamento máximo, com as tensões principais. Então, para essa condição, que o σ1 menos o σ3, né, em um determinado ponto, ele foi igual à tensão de escoamento, que é uma propriedade do material, vai ocorrer a falha. A gente vai estar agora entrando no conceito de superfície de escoamento. O que seria isso? Ela é a representação da teoria de falha em um espaço de tensões principais. Então a gente vai falar aqui, a gente vai explicar a superfície de escoamento para o critério de Tresca, para a condição do estado plano de tensão, na qual sabemos que uma das tensões principais ela vai ser igual a zero. Então, se você não assistiu a aula sobre o estado plano de tensão, né, que a gente lançou o vídeo, né, com o nome Quando Realizar uma Análise 2D, vale a pena assistir para dar uma recapitulada nesse conceito. Legal? Então, essa aqui é a fórmula que a gente acabou de ver para a condição de escoamento pelo critério de Tresca. E a gente vai utilizar ela para montar a superfície de escoamento. Está aqui a superfície de escoamento do critério de Tresca. E através dessa fórmula nós chegamos a essa conclusão. Então, quando o σ1 e o σ2 têm sinais iguais, que no caso é esse primeiro quadrante, a gente pode ver aqui que está no quadrante que as duas tensões principais ela é positiva, então a gente segue essas equações aqui. E quando o σ1 e o σ2 têm sinais opostos, que no caso é esse quadrante e esse quadrante, a gente pode seguir essa condição. Essas duas aqui, elas foram
derivadas dessa equação aqui, certo? Então eu vou explicar um pouquinho melhor como a gente chegou aqui por exemplo, nesse primeiro quadrante aqui, nessa condição, né? Lembrando que aqui essa parte toda externa, né? Essa parte toda externa que eu estou mostrando aqui, ela é para a condição de escoamento. Dentro, não atingiu ainda o critério de escoamento, e na região de fora já ocorreu o escoamento e a plastificação do material. Então, sabemos que nessa equação aqui, o σ1, o σ1, o σ2 e o σ3 eles vão estar ordenados de forma decrescente. Então, o σ1 sempre vai ser o maior valor, e o σ3 sempre vai ser o menor, certo? Quando a gente vai fazer a superfície de escoamento, o que a gente sabe? A gente sabe que uma tensão principal ela vai ser zero, porque está no estado plano de tensão. E as outras duas, a gente não sabe ainda se o σ1 ele vai ser maior ou menor que o σ2. Então aqui para a gente montar aqui esse gráfico aqui, a gente não sabe por enquanto isso. Então como que a gente chegou, por exemplo, aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Como que a gente chega aqui? Então nesse primeiro quadrante a gente sabe que os dois são positivos, certo? Se a gente estiver analisando essa região aqui, a gente sabe que em todos os pontos aqui o σ1 ele vai ser maior que o σ2. Então o σ1 ele vai entrar aqui nesse membro aqui da equação, certo? Sabemos que o σ3 ele é o menor. Como está no primeiro quadrante, temos uma tensão principal que é zero e ela vai ser a menor. Então o σ1 ele vai ser igual à tensão de escoamento. E aqui, se tivermos aqui um pouco nesses pontos aqui, sabemos que o σ2 ele vai ser maior que o σ1, então o σ2 ele vai entrar aqui nessa região. O σ3 é zero. E chegamos aqui a essa condição. Diferente, né, essa condição aqui, que também ela é bem parecida aqui para esse quadrante aqui. Agora, essa condição aqui, ela para os quadrantes em que o σ1 e o σ2 são de sinais positivos. Então, temos, por exemplo, que nesse quadrante aqui, o σ2 ele tem sinal negativo. Se ele tem sinal negativo, ele vai ser, de todas as tensões principais, vai ser a menor. Se vai ser a menor, vai entrar aqui nesse membro, né? Aqui nesse σ3. Então, aqui não vai ser mais zero. E aí, com isso, chega a essa conclusão aqui. Então, com isso, a gente consegue montar o hexágono. Então, vamos ver agora alguns pontos e vamos entender o que isso representa nessa superfície de escoamento. Esse ponto está interno ao hexágono, então significa que ainda não atingiu o critério de escoamento. Aqui ele está justamente na condição de escoamento. E aqui, nesse ponto, então, por exemplo, você está analisando um determinado componente, determinada região do componente, e lá a gente sabe que o σ1 tem esse valor, e o σ2 tem esse valor aqui, negativo. E ele caiu fora do hexágono, então já ocorreu o escoamento e está na plastificação do material, legal? E agora a gente vai ver a superfície de escoamento para von Mises e depois comparar as duas. Então, na aula passada, nós falamos sobre o critério de von Mises e chegamos a essa conclusão que a superfície de escoamento tem forma elíptica. Como que a gente chegou nessa forma elíptica? Sabemos que na aula passada a energia de distorção por unidade de volume ela é função das tensões principais, σ1, σ2, σ3, do coeficiente de Poisson e do modo de elasticidade do material. Em um teste de tração uniaxial, vimos que o σ1 ele é igual à tensão de escoamento e o σ2 e o σ3 é igual a zero. Então, substituindo, chegamos aqui nessa energia de distorção por unidade de volume na condição do ensaio de tração. Igualando as equações, chegamos nessa fórmula aqui. Então, através dessa fórmula, a gente chega a essa elipse. Então, vamos analisar os pontos.
Então está dentro aqui da elipse, ainda não atingiu o escoamento. Esse ponto está justo na condição de escoamento e aqui já passou da condição de escoamento e já está na zona de plastificação. Legal? Bom, esses critérios aqui, esses conceitos que eu acabei de falar, a gente viu na aula passada. Então, se você perdeu, corre lá no primeiro vídeo dessa playlist que você vai conseguir entender o que eu acabei de falar. Legal? Então, agora vamos comparar esses dois critérios. Então temos o hexágono e a elipse. E a primeira coisa que a gente percebe é que o hexágono está completamente dentro da elipse. Então, analisando essas superfícies de escoamentos, a gente chega à conclusão que Tresca está contido dentro da superfície de escoamento de von Mises, e por isso ela é bem mais conservativa. A máxima diferença entre as duas teorias é de 15%, 15,5% aproximadamente. E a gente consegue ver essas máximas diferenças justamente aqui nessas condições, né? E aqui em amarelo, que é a diferença, né? Então, o σ1 aqui nessa condição ele vai ser igual a σ2. Na condição que o σ1 é 2 vezes o σ2, tem essa diferença. Na condição que o σ2 é igual a 2 vezes o σ1, tem essa diferença. Então, aqui são ali as condições que têm as máximas diferenças nas teorias. Então, geralmente, a teoria de von Mises ela é preferida, visto que se aproxima mais dos dados experimentais, né? Então, através de dados experimentais, foi constatado ali que os dados, os resultados dos experimentos estão mais próximos da teoria de von Mises. Porém, por outro lado, Tresca pode ser utilizada algumas vezes porque ela é mais conservativa. Então, tem algumas condições na qual vai ter um determinado ponto que, para a teoria de Tresca, já considerou que o material falhou para o escoamento e para von Mises ainda não. Então, e é justamente esse ponto aqui, ó, que eu estou mostrando aqui. Então, para o critério, ele está fora do hexágono, então o critério de falha por Tresca já ocorreu. E ele está dentro da elipse, então o critério de von Mises ele ainda não ocorreu. Esse ponto de fora vai ocorrer a falha para os dois critérios, e o ponto de dentro aqui, ele não vai ocorrer o escoamento para os dois critérios, né? Então aqui ainda não atingiu o escoamento. Legal? Bom, agora a gente viu o estado, essas condições de superfície de escoamento para o estado plano de tensão. Agora a gente vai ver para o estado triplo de tensão, que é as condições que são mais encontradas aí no dia a dia. Então a gente consegue ver aqui as superfícies, né, no estado triplo de tensão. E aqui temos tanto σ1 quanto σ2 quanto σ3. Então aquela condição que uma tensão principal vai ser zero não existe. Não é sempre que vai existir. E essas duas superfícies, elas seguem aqui a direção do eixo hidrostático. No caso, onde o σ1, σ2 e σ3 são iguais, e você tem aí as tensões hidrostáticas que a gente sabe da aula passada, que não influencia na falha por escoamento. Legal? Então a gente vai entrar agora no conceito de fator de segurança. Então o fator de segurança ele vai ser a tensão de escoamento, né? Sabemos esse valor aí no ensaio de tração no axial, sobre a tensão máxima de cisalhamento em um determinado componente que a gente está analisando. Então, substituindo, sabemos que a tensão do escoamento, tensão de cisalhamento de escoamento vai ser igual à tensão normal de escoamento dividido por 2. Então, chegamos a essa equação. E agora a gente vai para o software aprender como analisa, como que a gente vê os fatores de segurança pelo critério de Tresca. Então, na aula passada a gente viu pelo von Mises e agora a gente vai ver de Tresca. E, claro, a gente vai comparar depois esses resultados entre esses dois critérios. Legal? Então, vamos agora para o software. Então, estou aqui com o modelo aberto.
que eu passei para vocês no grupo do Telegram na semana passada, e agora a gente vai analisar pelo critério de Tresca. Então, se você não tem esse modelo, se você quer receber esse modelo, é só participar do nosso grupo Telegram. Você também pode tirar suas dúvidas, trocar uma ideia com bastante gente que estuda na área de fé. Então é bem interessante e você está convidado, legal? Então, agora a gente vai analisar pelo critério de Tresca. O critério de Tresca é o critério da máxima tensão de cisalhamento. Como que a gente acha a máxima tensão de cisalhamento? Só vem aqui em Solution, Insert, Stress, Maximum Shear. Botão direito, Evaluate. Então aqui, né, temos as tensões máximas de cisalhamento em cada no componente. E aqui a tensão máxima de cisalhamento atuante nessa peça, que é de 86,33 MPa. Então, para a gente ver os fatores de segurança por esse critério, a gente vem em Solution, Insert, Stress Tool, clicamos nesse Max Shear Stress. Legal? Então a gente analisa pelo mínimo fator de segurança, que no caso ele é 2,0362, que também, que claro, vai estar ele vai ser o menor fator de segurança na região que tem a máxima tensão de cisalhamento. Nesse caso aqui, a gente pode ver que deu na mesma região, legal? Então agora a gente vai voltar pro slide e vai comparar. Eu já coloquei no slide a comparação entre os resultados de von Mises, que foi feito na aula passada, e agora de Tresca, e a gente vai ver a diferença. Então aqui tem os resultados que a gente acabou de ver, e o fator de segurança é esse aqui, né? Na aula passada de von Mises, o fator de segurança é 2,0992. Então a gente vê que os resultados são muito próximos, com uma diferença, né, nesse componente aí bem mínima. Legal? Então, para concluir, a gente vai falar agora as principais diferenças entre os dois, que a gente já viu durante a aula também. Então, só para concluir, o critério de Tresca é o mais conservador do que de von Mises, né? Visto que o hexágono, que representa o critério de tensão de cisalhamento máximo, está dentro da elipse, que representa o critério de von Mises. Então, aqui a gente até repara que o Tresca vai ter um coeficiente de segurança menor. Então, comparando os dois critérios, né, que são utilizados para materiais dúcteis, que se comportam como dúcteis também, o Tresca ele é mais conservativo. Pelo que a gente viu ali na superfície de escoamento, o hexágono está dentro da elipse de von Mises. Compensação, a maioria dos dados dos testes, né, e dados experimentais mostram que os resultados experimentais eles são mais próximos de von Mises. Então, testes de torção, que são desenvolvidos aí para desenvolver uma condição de cisalhamento puro em um corpo de prova dúctil, ele mostra que o critério de von Mises ele realmente é mais próximo dos resultados. Então, a escolha do critério ele sempre vai depender aí do tipo de projeto e também do julgamento de engenharia, né? Então, sempre quando a gente vai escolher um critério, seja para materiais dúcteis ou frágeis, temos que realizar o julgamento de engenharia. Eu tenho visto que as duas teorias, os resultados são muito próximos e atendem muito bem a questão do critério de escoamento, né? A questão do escoamento. O que eu tenho visto é que o critério de von Mises ele é bem mais utilizado pelo fato de os dados, né, experimentais eles estarem mais próximo dessa teoria. Legal? Bom, é importante a gente lembrar que a gente está aqui sempre falando aqui da região elástica, né? E se a gente quisesse, por exemplo, estudar o comportamento de plastificação do componente, a gente teria que implementar no nosso modelo de elementos finitos modelos de plasticidade que não foi visto nessas duas aulas. Legal? Então é importante lembrar disso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, porque isso é bem importante para a gente divulgar ainda mais conteúdos
com vocês, legal? Então, até a próxima, eu espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.